Olá, meus futuros mestres e mestras. Meu nome é Ida Giovana, pesquisadora, mestranda em Direito pela UNB e entrevistadora do Mestrando Cast. E eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB, eu sou mentor acadêmico e o criador do GPS da aprovação do mestrado. Bom, nós estamos aqui em mais um episódio do Mestrando Cast, lembrando que este é o podcast que vai ensinar tudo o que é necessário para você ser aprovado no mestrado. E o tema do episódio de hoje é novas tendências para os mestrados em 2023 para profissionais do direito. Então vamos lá, Gustavo. Começa respondendo para a gente. Antes de falarmos sobre as novas tendências, contextualiza para a gente o que é um mestrado. Ida, mais uma vez é um grande prazer estar aqui contigo em mais uma edição do Mestrando Cast para falar sobre esse tema tão importante, sobre o mestrado e as novas tendências. Estamos começando um ano novo e com certeza temos novas tendências e novas oportunidades para aquelas pessoas que querem entrar no mestrado, que querem alavancar suas carreiras. Então, vamos começar pelo começo, contextualizando o que é um mestrado, especialmente para aquelas pessoas que estão em dúvida, se ainda vão, se pretendem fazer o mestrado, se não vão esse ano. Vamos lá, vamos pegar, porque às vezes as pessoas acham que sabem o que é um mestrado, mas na realidade elas não sabem. Sabem, às vezes, uma parcela, mas não sabem a totalidade. Então, eu trouxe aqui, inclusive, uma definição da CAPES para passar aqui certinho para o pessoal. O mestrado é um curso de pós-graduação em estrito sensu, ou seja, a gente tem a pós-graduação lato sensu, onde a gente tem as famosas especializações e os MBAs, e a gente tem a pós-graduação em estrito sensu, onde entra os mestrados e doutorados. Então, o mestrado está no campo ali da pós-graduação em estrito sensu, cujo objetivo é aprofundar a formação obtida na graduação. Então, a gente vai afunilando ali no mestrado. Diferente da graduação, que a gente estuda uma série de matérias, no mestrado já é algo ali mais direcionado, mais aprofundado, concedendo grau acadêmico para essa pessoa. Então, em termos de mestrado, está subindo a escadinha do campo acadêmico. Pode constituir a etapa preliminar na obtenção do grau de doutor ou como grau terminal, ou seja, você pode fazer um mestrado por si só, tem pessoas que fazem, por exemplo, só o mestrado profissional, e ela não necessariamente vai fazer um doutorado, porque o objetivo dela era o anseio ali mais profissional. Então, a gente tem esse perfil de pessoas que optam pelo mestrado nesse sentido, mas também a gente tem um outro perfil de pessoas que optam pelo mestrado porque querem se tornar professores universitários, querem dar aulas nas universidades, e elas querem subir uma escadinha. Então, também tem essa possibilidade. Deve ter a duração mínima de 1 ano, a CAPES vai estar falando, então, o seu mestrado ele tem duração mínima de 1 ano, e além do preparo da dissertação ou do trabalho final definido em regulamento institucional. A gente está muito acostumado com as dissertações são tipo um TCC 2.0, mas existem outras possibilidades de trabalho final, que pode ser, por exemplo, especialmente mestrados profissionais, pode ser, talvez, na área do direito, um projeto regulatório, o desenvolvimento, sei lá, de um software para outras áreas. Então, existem outras possibilidades para além da dissertação. Continuando aqui a definição da CAPES, o candidato deverá estudar um certo número de matérias relativas à sua área de concentração e domínio conexo, bem como submeter-se a exames parciais e gerais. Então, a gente vai cursar disciplinas no mestrado, geralmente aí são 6 disciplinas, alguns mestrados um pouco mais, outros mestrados um pouco menos, mas aí é uma média de 6 disciplinas que a pessoa vai cursar ali no primeiro ano, e, obviamente, que ela vai passar por um sistema de avaliação que muitas vezes se difere da graduação. Na graduação a gente está acostumado com prova. No mestrado já é um pouco diferente. Pode ser que no seu programa os professores te exijam como trabalho final um artigo, um ensaio. Tem programas que eu já vi que adotam provas também. Então, assim, depende do programa, e essa informação a gente encontra lá no regulamento do programa. Em síntese, o mestrado, Ida, é um curso acadêmico para aprofundar a formação das pessoas que terminaram a graduação, destinado ao desenvolvimento de pesquisa. Perfeito, Gustavo. Então, para quem é indicado fazer um mestrado e para quem não é indicado fazer um mestrado? Ida, essa é uma pergunta muito boa. E eu vou pegar também definições da CAPES. Eu gosto de realmente seguir ali a literalidade para trazer a informação mais correta para o pessoal que está aqui nos assistindo. Então, a CAPES vai falar que são 3 finalidades básicas no mestrado. Primeira finalidade, formação de professores, tanto da educação básica quanto da educação superior. Então, essa é uma primeira finalidade que nós temos.
Uma segunda finalidade que nós temos é estimular o desenvolvimento da pesquisa científica por meio da preparação adequada de pesquisadores. E eu vejo que a grande parte das pessoas ficam apenas nessas duas finalidades. Elas sabem que o mestrado é bom. Ah, mas para quem quer ser professor, para quem quer ser pesquisador, e eu, Gustavo, que não quero ser pesquisador, que não quero ser professor, o mestrado ainda assim vai ser útil para mim? Sim, por quê? Porque pode ser que você se enquadre nessa terceira finalidade do mestrado, de acordo com a CAPES, que é o quê? Assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais alto padrão para atender às necessidades do desenvolvimento nacional em todos os setores. Ou seja, preparar profissionais em geral, empregados, empresários, profissionais liberais, todas as pessoas que querem alavancar suas carreiras, especialmente aí no campo do direito. O mestrado é muito interessante. Então, às vezes, você não quer seguir carreira docente, não quer necessariamente fazer pesquisa por muito tempo, ainda assim você pode fazer um mestrado profissional, que vai te trazer uma série de benefícios. Inclusive, a gente tem um podcast, o último podcast, e daí a gente conversou exclusivamente sobre isso, sobre os benefícios que o mestrado pode possibilitar. Então, um pensamento crítico, novos conhecimentos, mais currículo para a pessoa, mais autoridade, mais construção de autoridade no campo do direito. Então, são vários os benefícios e, basicamente, eu recomendo o mestrado para todos os profissionais. Realmente, o mestrado ele só não é indicado para aquelas pessoas que têm preguiça de estudar. Se você tem preguiça de estudar, você quer molezinha, quer algo ali mastigado, que os professores simplesmente joguem o conteúdo na sua cabeça, o mestrado não é para ti. O mestrado realmente é para aquelas pessoas que estão dispostas a crescer intelectualmente, que estão dispostas a compartilhar informação, que estão dispostas a mudar o status quo, estão dispostas a desenvolver uma pesquisa que vai ter um impacto social, seja qual área for, que vai mudar uma determinada realidade. Então, realmente, eu só vejo que tem benefícios. Então, se a pessoa ela tem esse perfil de não se importar, de não ter interesse em estudar, então mestrado não é para esse tipo de pessoa. Mas para todas aquelas outras que querem uma ascensão profissional, que querem ter mais autoridade, que querem se posicionar melhor, que querem desenvolver uma pesquisa, algo ali que tem um impacto social, que querem melhorar a carreira, o mestrado é o melhor caminho, Ida. Maravilha, Gustavo. Então, responde para a gente, quais são as novas tendências para os mestrados em 2023? Ida, essa é uma pergunta muito bacana e é de encontro, vai de encontro com o tema do nosso podcast. Então já vamos falar sobre essa questão das novas tendências para os mestrados em 2023. E eu vou falar aqui com base, com coisas que eu acredito, com coisas que eu já vi, com coisas que eu já li, com base em portarias, novas informações, enfim. O que eu acredito que a gente vai ter? O que a gente tinha, só fazendo aqui uma breve introdução. O meio acadêmico, Ida, ele sempre foi muito tradicional, Você vai concordar comigo, porém, nos últimos anos, ele vem passando por grandes transformações. Então, aquela perspectiva que a gente tinha de mestrados, especialmente no campo do direito, muito teóricos, muito filosóficos, há 10, 20 anos atrás, houve uma grande reformulação. Começaram a surgir os mestrados profissionais, então surgiram novas tendências, e tanto os mestrados acadêmicos quanto os mestrados profissionais, eles estão cada vez mais conectados com a realidade social, com a realidade do direito, por exemplo. Então, vou falar aqui sobre 6 tendências que eu acredito para os mestrados em 2023. Eu vejo, Ida, que a gente tem a questão dos cursos interdisciplinares, que é uma tendência forte para 2023. Às vezes as pessoas não sabem, os profissionais de direito não sabem, mas não necessariamente você precisa fazer um mestrado no direito. Você pode fazer um mestrado, por exemplo, numa área da ciência política, numa área da sociologia, numa área da filosofia, desde que faça sentido para ti, desde que faça sentido para os seus anseios acadêmicos, para os seus anseios profissionais. Então, a gente tem os cursos interdisciplinares, por exemplo. Eu tenho uma amiga, inclusive a gente gravou uma live, a gente fez uma live juntos, acho que no ano passado, a Fernanda, e ela é formada em Direito, advogada, e ela foi fazer o mestrado dela na área da economia. E a dissertação de mestrado dela envolveu o quê? Economia, políticas públicas e direito. Então, cada vez mais, pela complexidade da nossa sociedade, Ida, a gente se depara com problemas complexos, interdisciplinares, e talvez fazer mestrado em áreas que sejam interdisciplinares, talvez não sejam na sua área de formação, pode ser algo muito interessante. Para quê? Para você ser um profissional mais completo. Então, não fique muito bitolada, não, tem que fazer mestrado necessariamente em direito. Olha para as outras possibilidades.
né? Os cursos interdisciplinares são uma excelente possibilidade também, e eu vejo que eles têm aumentado, né, com o decorrer dos últimos anos, que na minha cidade, por exemplo, um dos mestrados que eu fui aprovado foi um mestrado interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG, que tem excelentes professores, professores da sociologia, da geografia, professores de diferentes áreas, e é um programa muito completo, entendeu? Então, por exemplo, se eu não tivesse passado na UNB, era um programa que eu teria feito. Se eu tivesse passado apenas nele, por exemplo, era uma das minhas opções que eu considerei seriamente. Mas, obviamente, que eu optei pelo UNB porque, para mim, fazia mais sentido para aquilo que eu queria pesquisar. Mas, olhem, pessoal, para 2023, não fique focado apenas no mestrado na área do direito. Olhe para as outras áreas. Bom, é uma possibilidade interessante que eu vejo que tende a ser uma tendência aí para 2023. Um outro ponto, Ida, que a gente tem de tendência e que reiteradamente as pessoas me perguntam e que eu resolvi aqui a gente se aprofundar um pouquinho é em relação aos cursos EAD, mestrado EAD. O que a gente tem para falar, pessoal? Curso EAD, né, de mestrado no Brasil, hoje, 2023, janeiro de 2023, até o presente momento, a gente não tem no Brasil curso de mestrado EAD. O que a gente tem, que as pessoas às vezes confundem, é uma portaria número 90 de 2019 da CAPES, que autoriza o funcionamento. Porém, todas as propostas de abertura de mestrados EAD que foram submetidas à CAPES, até onde eu tenho conhecimento, foram rejeitadas. Então, a CAPES, até o presente momento, não liberou a abertura de mestrados EAD no Brasil. Mas eu acredito que as cenas dos próximos capítulos possam mudar. Eu acredito que talvez até esse ano a gente possa ter mestrados EAD. É uma tendência forte, a gente tem essa portaria e pode ser algo que veio para ficar. Agora, o que existe que as pessoas confundem? Existem algumas instituições, por exemplo, fora do Brasil, tem mestrado EAD regulamentado. Por exemplo, tem instituições muito boas, eu vou citar o exemplo, por exemplo, da Universidade, acho que é da Universidade Aberta de Portugal, se eu não estiver enganado. Ela é uma instituição pública de Portugal e os cursos são à distância, mestrado e doutorado. E eu já vi alguns precedentes, já vi algumas pessoas que conseguiram, fizeram mestrado EAD e conseguiram posteriormente revalidar, que não é revalidar, na verdade, conseguiram o reconhecimento aqui no Brasil. Para graduação a gente fala revalidar, mas para mestrado e doutorado a gente fala reconhecimento. Então, se a pessoa está pensando, Gustavo, será que eu faço mestrado EAD fora? Vai ser difícil para reconhecer no Brasil? Vai ser difícil, já adianto. Mas já havia algumas pessoas que conseguiram. Lá na plataforma da Caroline Bori, que é a plataforma onde você vai fazer esse reconhecimento, olha lá, coloca o nome da instituição fora que você fez e veja se alguma pessoa já conseguiu fazer esse reconhecimento aqui no Brasil. Se conseguiu, beleza, já tem algum precedente. Agora, se não conseguiu, tome muito cuidado, porque às vezes você vai na intenção, vou fazer um mestrado lá fora porque não tem processo seletivo, talvez é mais fácil. Porém, todos os títulos fora do Brasil, você precisa de um reconhecimento aqui no Brasil. E é um processo longo, tem uma taxa que você tem que pagar, tem que ter uma instituição aqui no Brasil que faça esse reconhecimento do título fora, ou seja, o mestrado que você escolheu fora, a grade tem que ter uma compatibilidade, por exemplo, com alguma universidade aqui no Brasil. Então, acho que essa é um ponto aí, uma observação importante para a gente fazer aqui para o pessoal. Mas eu creio que os cursos EAD sejam uma tendência para 2023. Se não for para 2023, vai ser para 2024, mas é algo que eu vejo que veio para ficar. Uma terceira tendência que eu vejo, Ida, dos últimos anos, são o quê? Cursos concentrados, disciplinas concentradas, ou mestrados mesmo, semipresenciais, que exigem poucas presenças físicas ali dos alunos. Primeiro caso, a gente tem de cursos concentrados, de mestrados que concentram as disciplinas em talvez um mês, em 2 semanas, 3 semanas, uma determinada disciplina. Para quê? Principalmente para pessoas aí que têm uma rotina profissional que é difícil durante a semana ela conseguir assistir às aulas. Então, tem mestrados, por exemplo, que tem aulas quinzenais, tem alguns mestrados que eu vejo que são de algumas instituições privadas, que são mais flexíveis do que instituições públicas. Então, eu vejo que é uma tendência de cursos ali concentrados e também semipresenciais, justamente para ter essas pessoas que têm uma atividade profissional intensa,
e que não tem muito tempo ali para se dedicar ao mestrado, mas que ainda assim querem fazer mestrado, que querem desenvolver pesquisas. Então, eu vejo que talvez essa seja uma tendência que veio, né, para ficar e que a gente pode ter intensificado ainda esse ano. Uma quarta tendência ainda é em relação à questão da ênfase em habilidades práticas, já é algo que eu venho falando, né, que eu já falei anteriormente, mas os mestrados profissionais estão cada vez mais consolidados, né, estão cada vez mais fortes. E aquela historinha aí de que, né, mestrado é apenas para quem quer ser professor, vai sendo cada vez mais sepultada pelo aparecimento e consolidação desses mestrados profissionais. Fazer pesquisa é resolver dores do mercado, do governo. A pesquisa ela tem aplicabilidade, inclusive no direito. Uma outra tendência ainda que eu vejo, né, para o campo aí dos mestrados em 2023 são, né, os cursos internacionais. A gente teve uma avaliação que recentemente foi divulgada, né, pela CAPES, inclusive o nosso programa ele subiu para nota 7, junto com a UFMG e junto com a USP. Então agora a gente é nota 7, só tem esses 3 programas em direito no Brasil. Ou seja, né, e outros programas, né, que eram, por exemplo, nota 5 foi para 6, como por exemplo o programa da UERJ, que já era um excelente programa, subiu. Subir nota, mais possibilidade de bolsas, mais possibilidade talvez de internacionalização e consequentemente, mais oportunidades acadêmicas para os estudantes e para os professores. Então, creio que essa seja uma tendência para 2023, de mais oportunidades para, né, estudantes e também professores. E uma outra tendência que eu vi recentemente, que eu queria compartilhar com o pessoal, se Deus quiser, tudo vai se concretizar, que é a questão do reajuste das bolsas, finalmente, de mestrandos e doutorandos, que está sem reajuste desde 2013, né, e o ministro da Educação atual, né, mencionou que até o final do mês essas bolsas vão ser reajustadas. Até o presente momento a gente não sabe a questão de valores, mas creio que muito em breve a gente vai ter novidades em relação à questão do reajuste. Nada mais justo, nada mais do que obrigação. Reajuste é uma obrigação, não é regalia. Realmente, os pesquisadores no Brasil eles precisam ser bem valorizados para que a gente não tenha fuga de cérebro, para que a gente tenha cada vez mais pessoas interessadas por fazer ciência no Brasil. Então, Ida, eu vejo que essas são as 6 tendências para os mestrados em 2023. Cursos interdisciplinares, cursos EAD, cursos concentrados e semipresenciais, ênfase em habilidades práticas, né, e entra a questão dos mestrados profissionais, cursos internacionais, possibilidade, por exemplo, de fazer um mestrado sanduíche, e a questão do reajuste das bolsas. É claro que tem outras coisas, mas eu acho que talvez essas sejam os pontos aí principais que a gente tem para 2023. Perfeito. Agora, Gustavo, por que ainda tem muita gente que ainda não está aproveitando essas tendências que você acabou aí de nos relatar? Ida, excelente pergunta. Por que muitas pessoas ainda não estão aproveitando essas tendências? Primeiro, por desconhecimento. As pessoas ainda estão com a cabeça, né, de mestrado de 10, 20 anos atrás, daquela coisa engessada, daquela coisa rígida, que o meio acadêmico ele é tradicional, ele é rígido, mas isso vem quebrando com o decorrer dos anos. E um outro ponto também é a questão do apego ao tradicional, né, e dessas pessoas que são, infelizmente, que a gente ainda tem no meio acadêmico, que são contrárias aos avanços. Certa vez eu escutei, né, de uma mestranda que a orientadora dela não apoiava que ela fosse para fora, porque na época dela ela não foi para fora. Ela não teve oportunidade para fora. Tipo, isso é argumento? Se eu não fui para fora no meu mestrado, a minha orientanda não pode ir para fora no mestrado. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem professores com essa mentalidade retrógrada em programas. E realmente isso prejudica que discentes, né, tenham acesso a essas novas tendências. Né? Se o seu orientador ali te boicota, não quer que você tenha uma experiência internacional, é paciência, não tem muito o que ser feito. A não ser que você mude de orientador, que é possível também, isso você encontra lá no regulamento do seu programa, mas é algo bem complexo. Em contrapartida, a gente tem excelentes professores, e é uma grande maioria, de professores que estão acompanhando essas novas tendências, estão se beneficiando, estão beneficiando os seus orientandos, os seus alunos, os grupos de pesquisa, e eu vejo que essas pessoas com certeza vão, a grande maioria vai conseguir aproveitar essas novas tendências, essas novas oportunidades. A gente espera também que a gente tenha mais orçamento, né, para 2023, e tudo indica que sim, a gente vai ter, e é algo aí bem bacana, que pode romper aí com
com a questão da ignorância, né, das pessoas e com essa desvalorização que a gente teve da educação e da ciência dos últimos anos. Perfeito, Gustavo. Você poderia citar alguém que já está aproveitando essas novas tendências? Ida, eu vou citar um exemplo que eu já, inclusive, citei mais respondendo outra pergunta, o caso da Fernanda. Fiz live com ela, né, no ano passado. Ela fez um mestrado na área interdisciplinar, mestrado na economia. Você olha assim, mas qual que é a relação com direito? E ela fez a relação pesquisa interdisciplinar com direito, economia e políticas públicas. O mestrado dela rendeu autoridade profissional para ela. Ela, inclusive, deu entrevistas na rede, na mídia da cidade dela, lá na Bahia, por conta que ela passou a ser reconhecida como autoridade justamente por conta do mestrado, e isso, inclusive, abriu portas para que hoje ela entrasse, para que ela fizesse doutorado na Universidade de Coimbra. Então, ela está fazendo doutorado na Universidade de Coimbra por conta do mestrado que ela fez aqui no Brasil, um mestrado interdisciplinar, que deu a base para que ela desenvolvesse a pesquisa dela, que ela está fazendo hoje no doutorado. Então, né, essa é uma tendência, essas tendências, né, são dos últimos anos, não apenas de 2023, né, a questão do mestrado interdisciplinar, e hoje ela faz um doutorado também no área interdisciplinar em outro país. Isso foi possibilitado por quê? Porque ela encarou, ela abraçou a oportunidade de um mestrado interdisciplinar, coisa que às vezes as pessoas ficam muito reticentes, mas que com certeza isso foi algo muito interessante para ela, que hoje, né, está lá fazendo um doutorado na Universidade de Coimbra, e foi algo muito bacana. Maravilha, Gustavo. Então, como aproveitar essas novas tendências para o mestrado em 2023? Ida, vou dar 3 dicas aqui para o pessoal que querem aproveitar essas novas tendências dos mestrados. Primeira coisa, planejamento e conhecimento. Então, isso vai desde a escolha do mestrado. Será que eu vou fazer um mestrado acadêmico ou um profissional? Pesquisa. Qual é a diferença do mestrado acadêmico? Qual é a diferença do mestrado profissional? Inclusive, a gente já fez conteúdo sobre isso, né? Mas se a gente fosse aprofundar aqui só sobre as diferenças, já daria um outro podcast. Mas existem diferenças. Então, defina, vai ser um mestrado profissional, um mestrado acadêmico, vai ser um mestrado na sua cidade. Gustavo, não tem mestrado aqui na minha cidade. Pô, olha em cidades próximas, será que tem? Por exemplo, meu mestrado, né, eu sou de Goiânia, mas eu fiz o meu mestrado na UNB, em Brasília. Consegui fazer essa conciliação, porque era o mestrado que eu queria fazer. Às vezes você vai conseguir conciliar com sua atividade profissional, às vezes você não vai conseguir, porque sua rotina já é mais rígida. Então, são decisões, planejamentos que você tem que fazer antes de você começar a sua preparação para o mestrado. Então, escolher o mestrado, ver qual é a linha de pesquisa que mais te chama a atenção, ver quais são os professores, quais são as pesquisas, e vai mapeando. Vai iniciando ali aos pouquinhos a sua preparação, vai se planejando, né? Vai vendo, talvez você vai fazer um mestrado interdisciplinar. Gustavo, eu encontrei um mestrado interdisciplinar, vai fazer muito sentido para mim. É como, por exemplo, uma amiga que ela foi fazer um mestrado na ciência política. A formação dela era em direito, ela é advogada na área eleitoral, ela foi fazer mestrado em ciência política. E vinculando o que é a pesquisa dela? Direito eleitoral e ciência política. Uma pesquisa super interdisciplinar. Então, para ela fazia sentido porque ela advoga na área eleitoral, e ela não quis fazer um mestrado em direito. Então, aproveitou uma tendência de mestrados interdisciplinares. Pesquisas interdisciplinares tendem a gerar inovações, cada vez mais inovações. É algo bem bacana. Olha também a questão da possibilidade do EAD. Mas a questão do EAD eu recomendo que você tome muito cuidado mesmo. Eu, particularmente, Gustavo, não faria mestrado EAD fora do país, para depois tentar a sorte de uma possível revalidação aqui no Brasil, principalmente porque a gente não tem muitos casos. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não, então eu, particularmente, tomaria muito cuidado, faria o mestrado aqui no Brasil, ou então, se você quer fazer mestrado fora, beleza, faz, mas não faz EAD, não. Faz lá o presencial, vai ser mais fácil de você revalidar aqui posteriormente. Em uma instituição séria, uma instituição que tenha um reconhecimento aí internacional. Veja a possibilidade também, às vezes você vai ter disciplinas, pessoal aí que está pensando, como é que eu vou conciliar o mestrado com a minha jornada profissional? Vê lá, às vezes o programa tem disciplinas que são mais concentradas, ou às vezes tem aulas quinzenais, como eu já vi programas, então, já é mais fácil conciliar com a sua atividade profissional.
Então, vê essa possibilidade também. Vê a questão, por exemplo, né, se o seu mestrado ele tem parcerias com instituições fora. Caso você queira fazer um mestrado sanduíche, por exemplo. É claro que é mais fácil, tem mais possibilidades para o doutorado sanduíche do que para o mestrado, mas ainda assim é possível, né, fazer um mestrado sanduíche. Você vai ter uma troca cultural, você vai ganhar muita experiência. É algo muito bacana para o seu currículo. E tem também a questão das bolsas. Né? Veja se, né, ali no programa, como é que é essa questão de bolsas, quantas bolsas são, como é que é o processo seletivo, caso isso faça sentido para ti. Né? Então, vai se planejando, escolha o mestrado certinho, se prepare e execução, gente. Não adianta nada planejamento. Certa vez eu escutei de uma mentorada que estava entrando na época para a mentoria, e ela chegou para mim e falou assim, Gustavo, eu achava que para entrar no mestrado eu teria que me dedicar por 2 anos estudando para montar um bom projeto. Eu falei para ela, não, né, você pode montar um projeto, inclusive em menos de um mês. Eu tive uma mentorada que montou um projeto dela em 2 finais de semana. Então, é possível montar uma preparação. É claro, você vai ter que se dedicar, não é molezinha, não é fácil, não é algo do dia para a noite. Mas você consegue montar uma preparação ali em questão de meses. Não é questão de anos. Você vai ter que se dedicar. Se você vai ter que se dedicar anos, é claro, para o desenvolvimento da sua pesquisa. Mas para a sua preparação para o mestrado, eu vejo, pelas pessoas que eu já orientei, é uma média ali de 6 meses, 1 ano. As pessoas já começam a ter êxito. Alguns vão demorar um tempinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas essa média aí de até 1 ano, eu vejo que é um tempo muito bom para a pessoa se preparar. E ela tem, obviamente, que não é só se preparar, ela tem que ir para o campo de batalha. O campo de batalha é o quê? Participar de processo seletivo. Então, não adianta nada você ficar pensando, vou aqui me planejar, não vou fazer esse processo seletivo aqui não, de agora. Vou fazer só no ano que vem. Às vezes a pessoa fica procrastinando, e ela perde a oportunidade de ganhar experiência. Ela já podia ter feito o processo seletivo, mesmo que não, se ela não se sentisse totalmente preparada, mas fazia por experiência. Então é algo que eu bato muito na tecla com os meus mentorados, né, Ida? De fazer o melhor que eu puder com as condições que a pessoa tem no momento. Beleza, não passou? Experiência. Passou? Excelente. Você não estava nem com a expectativa. Então, participem, gente. Participem de processos seletivos. Vai, se dedica, se joga, dá o seu melhor. E uma terceira dica que eu dou nesse caminho de preparação, gente, é muito importante que você encontre pessoas que te deem orientações, que te deem coordenadas. Senão, você vai no escuro. Por quê? Porque é muito difícil de você encontrar informações adequadas na internet. Não é igual, por exemplo, concurso público. Concurso público tem 1 milhão de cursinhos, você pode até escolher excelentes professores, mas esse universo, para ingressar em um mestrado, é diferente. Parece que o pessoal esconde muitas informações ali nos ambientes acadêmicos, não é tão difundido igual, por exemplo, preparar para a OAB, igual, por exemplo, preparar para um concurso público. Então, se você quer entrar no mestrado, contrate uma mentoria acadêmica. Esteja com pessoas que já passaram por aquele caminho que você quer percorrer. Pessoas que podem te ajudar com seus pontos fracos, com os seus pontos cegos, coisas que você nem imaginava que você tinha, mas um mentor acadêmico, que é um profissional capacitado para te orientar a atingir os seus objetivos acadêmicos, ele vai poder te orientar. Eu tive um mentor acadêmico na minha preparação e eu sempre recomendo, gente, contratem um mentor acadêmico, porque é um investimento. Você vai estar investindo. Muitas vezes, a gente sai cru da graduação, totalmente cru, e aí a gente acha, cru no sentido de pesquisa. Aí a gente acha, não, eu fiz o meu TCC lá na graduação, então eu consigo elaborar um projeto de pesquisa. Só que aquele projeto que você fez lá na sua graduação, muitas vezes ele não teve rigor nenhum. Enfim, algo era muito genérico, que não tinha delimitação, e aí você vai com aquela noção bem introdutória para um processo seletivo e você se decepciona. Por quê? Porque aí você começa a entender que aquilo que você aprendeu lá atrás era muito introdutório. E para você entrar no mestrado, você já tem que ter noções sólidas de pesquisa. Então, esse é um ponto bem, bem importante. Então, Ida, só para a gente fechar, fazer um resuminho aqui, como aproveitar essas novas tendências. Pessoal, se planejem, executem, não fiquem esperando o momento perfeito. E terceiro e último ponto, contratem uma mentoria acadêmica. Maravilha, Gustavo. Bom, então nós ficamos por aqui. Lembrando que esse é mais um episódio do Mestrando Cast, né? O podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para você ser aprovado no mestrado. E o tema do episódio que nós discutimos hoje foi
Novas tendências para os mestrados em 2023 para profissionais do direito. Gustavo, foi um super prazer e até o próximo episódio. Ida, foi um grande prazer estar aqui contigo em mais uma edição do Mestrando Cast e também com o pessoal. E reitero aqui o convite para o pessoal se inscrever no canal para sempre serem notificados dos nossos próximos podcasts. Tem dúvida? Manda a dúvida. Tem sugestão? Manda sugestão. Compartilhem, né? Nos ajudem a crescer o Mestrando Cast. Cada vez mais a gente vai estar trazendo conteúdos de qualidade por aqui. E é isso, pessoal. Um grande prazer e a gente se vê no próximo Mestrando Cast.